Bom dia, gente! Então, eu sempre deixo pra começar os vídeos quando eu já tô arrumada, né, tomando café, mas é o que acontece, eu me atraso, eu não consigo conversar com vocês, então vocês vão conversar comigo enquanto eu tô comendo. Hoje é quinta-feira, dia 20, é feriado nacional, né, mas hoje esse vídeo é um studio vlog, vai ser um studio vlog, só que ontem surgiu a oportunidade de eu ir pro hospital hoje. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá, mas talvez eu faça um plantão inteiro das 7 às 7. Na ortopedia, você deve olhar pra mim, Denise, você não gosta de ortopedia? Não, eu não gosto de ortopedia por conta da parte cirúrgica, que eu acho, assim, bem grosseira, sabe? Eu não sei se eu cheguei a comentar no vídeo, no vlog das cirurgias, mas lá no hospital, né, as salas de cirurgia ficam todas juntas. E eu entrei numa de ortopedia, assim, só pra dar uma olhada, velho. Tinha alicate, tinha parafuso na mesa, velho. Aquilo é muito construção civil, entendeu? Então, eu não gosto da parte cirúrgica da ortopedia. Só que o hospital é dividido em várias áreas. As pessoas que estão internadas lá, elas estão ou na UTI, ou na clínica médica, ou na cirurgia, né? Cirurgia geral, ou na ortopedia, ou na sala vermelha. Então, existem médicos em cada uma dessas áreas. E independente de que tenha cirurgia ou não, uma coisa que você tem que fazer todo começo de plantão quando você chega, tipo, fui contratado para esse hospital, meu plantão, cheguei lá, é passar a visita em todos os pacientes, sabe? Você tem que ir lá, você tem que avaliar todos os pacientes que estão na sua área, tipo, eu sou ortopedista, então vou lá, eu preciso avaliar todos os pacientes da ortopedia, ver se eles passaram bem a noite, se eles estão sentindo mais alguma coisa. Os que já foram operados, eu preciso ver se está tudo ok, se não está infeccionado a abertura cirúrgica e todas essas coisas. Então, o médico, né, o ortopedista, ele foi muito solícito agora nas férias. E lá no hospital tem internos, né? Só que os internos vão entrar de férias amanhã. Então, a partir da semana que vem, ele pediu pra gente montar uma escala de todo mundo que ficou aqui na cidade, tipo uma escala mesmo de plantão, de 2 em 2, né, de duplas, todos os dias, pra ir lá no hospital ajudar, porque o hospital público, gente, tem um volume de gente muito grande. Por conta desse volume de gente, eles acabam precisando de ajuda, sabe? Quando os internos vão pra casa, tem um período de férias de uns 20 dias, eles ficam sobrecarregados mesmo. Então, como tinha gente disponível pra ajudar, um amigo meu da minha sala, ele é presidente da Liga de Ortopedia, ele abriu essa oportunidade pra gente. E aí, hoje e amanhã, os internos ainda estão, e por isso que eu tô indo, porque eles vão ensinar pra gente como é que faz tudo isso, como é que anota no prontuário, o que precisa avaliar, porque assim, ortopedia não tem experiência na avaliação ortopédica, entende? Então, eu vou lá hoje, talvez amanhã, pra aprender isso, porque a partir da semana que vem, não é todo dia que eu vou, tem os dias certos da escala, se eu não me engano, por enquanto, eu só lembro do dia 5 de julho, que eu tô escalada lá pra ortopedia. Mas é isso aí, deixa eu comer pra eu não me atrasar. Então, gente, estou aqui no lugar onde a gente troca de roupa, mas, assim, eu tô rodando na ortopedia hoje, só que eu não tô gostando nem um pouco. Tipo, é legal, assim, tipo, a parte cirúrgica e tal. Eu tinha um pouco de receio, eu achei que era muito violento, mas dá até pra assistir. Só que, tipo, eu não tô me dando muito bem com os médicos. Na verdade, assim, um médico em especial, achei ele, sei lá, parece assim que ele tá me zoando, sabe? Eu até dei uma fugida. Eu fiquei quase 1 hora na pediatria. Tipo assim, a gente tem aqui na ortopedia o centro cirúrgico e o pronto-socorro ortopédico, né? Tipo, se alguém se machuca, primeiro vai pro pronto-socorro ortopédico. E aí eu fui lá. Só que aí não tava tendo paciente. E ele perguntou, o que você quer fazer? Ai, gente, como assim que eu quero fazer? Aí ele ficou, tipo... Eu senti que ele tava usando a minha cara, sabe? Mas tudo bem. Então, gente, cheguei. Eu fiquei 13 horas no hospital. Quem me segue no Instagram viu várias fotinhas de hoje, vários trechinhos das cirurgias, mas vou falar pra vocês assim o que rolou. Infelizmente o YouTube me bloqueia se eu colocar fotos ou coisas assim. Vocês acreditam que o YouTube tava bloqueando até alguns vídeos meus falando que eles eram inadequados por conta das capas, sendo que as capas não tem nada demais. Só porque geralmente, tipo, eu coloquei a minha foto fazendo cirurgia, sendo que nem mostrava nada. E sim, o YouTube tá cheio de frescura. E aí, por isso que eu não gravo, não mostro, não ponho as fotos aqui. Mas se vocês quiserem ver as fotos, vocês me sigam
sigam lá no Insta, que eu posto nos stories, e aí vocês acompanham. Mas enfim, chegando lá, na verdade eu descobri que eu tinha que ter chegado bem mais cedo. Acontece que assim, eu fui para passar as visitas, só que os internos eles chegam, na verdade assim, uma interna que eu já tenho ela como meta de como eu quero ser quando eu estiver no internato, ela chega às 5:30 da manhã. E aí ela tem que ir na pediatria, no pronto-socorro, na sala vermelha e passar ali na clínica ortopédica para ver se não chegou nenhum paciente novo e para ver se todos os pacientes que estavam ontem continuam ali, sabe? Porque ela tem que fazer um esqueminha com o nome de todos os pacientes, a data da internação, a idade e o diagnóstico. E aí, tipo, na pediatria tem caso ortopédico também. Criança cai, quebra o braço, mas fica internado na pediatria por conta da idade, mas é um caso de cirurgia da ortopedia, sabe? Então ela fazia isso, foi lá, foi todos esses setores, pegou os pacientes novos e ia pro computador, lá no computador monta essa planilha com o nome do paciente e todos esses dados. Quando o médico chega ali, tipo, isso ela faz até umas 7 horas. Porque demora, gente. A parte do computador é bem complicado, porque tem que fazer. Se o paciente ainda não tá lá no sistema da ortopedia, tem que abrir, né, a pasta do paciente, colocar todos os dados, tudo que ele tem de exame lá que foi feito. Tudo que foi feito com o paciente tem lá minimamente detalhado, sabe? Que remédio ele tá usando, história do paciente, muita coisa, então realmente demora para você colocar isso. E aí, quando o médico chega às 7 horas, ele escolhe as cirurgias que ele vai fazer. Geralmente, eles escolhem aqueles que estão há mais tempo, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes, alguns casos são mais graves e passam na frente daqueles que estão mais antigos. Mas em geral é isso, gente. Tinha pessoa lá que estava internada desde o começo de maio, porque teve infecção, aí tinha que tratar a infecção primeiro, ou então porque realmente é atolado, gente. A ortopedia é o setor que mais tem cirurgia, porque acidente de moto, principalmente, acontece muito. Acidente com máquina, sabe? Então sempre tem coisa na ortopedia. Então hoje tinham 23 pacientes aguardando cirurgia e foram feitas 5 cirurgias. A primeira eu acompanhei, depois que a gente fez essa parte de fazer o mapa, o doutor escolher as cirurgias que ele ia fazer, aí a gente passa visita nos quartos, ver se tem alguém para dar alta, se tá, avisar para quem vai fazer cirurgia que não pode comer, né, porque tem que ficar de jejum para fazer cirurgia, e avisar os outros que não vai dar e tal, e explicar o motivo, né, que é por conta do grande volume. E ver se não tem nenhuma queixa, nada. Às vezes trocar algum medicamento, alguma coisa assim. E aí depois os médicos vão pra cirurgia, né? Então a primeira cirurgia, ela era uma cirurgia dupla, na verdade. Foi para corrigir a fratura de fêmur, né? Era uma fratura transtrocantérica. Eu não sei se vocês entendem esses termos, mas assim, os ossos, eles têm. Cada pedacinho do osso tem um nome. Então, de acordo com o lugar do osso onde foi a fratura, a gente tem o nome da fratura. Vou colocar uma fotinha do fêmur aí pra vocês verem. E a transtrocantérica é uma fratura que atravessa o trocânter do fêmur. Depois de corrigir, né, o fêmur, ela tinha que fazer uma amputação de perna, a nível ali mais ou menos da metade da perna. Perna é a parte de baixo, tá, gente? Coxa é essa parte superior do membro inferior, né? E perna é abaixo do joelho. Porque, assim, ela tinha sofrido uma colisão, moto com carro, e aí já tinha um tempo, eu não lembro a data de internação dela, mas eu acho que já devia ter, tipo, um mês por aí que ela devia estar internada, no mínimo uns 20 dias. E disso, o tecido dela, né, o pé tava desvascularizado, tinha regiões que não estavam mais com vitalidade, sabe? Se eu não me engano, durante o acidente mesmo, 2 artérias dela, tipo, esbagaçou, sabe? Não tinha nem jeito de arrumar. E aí os médicos ainda tentaram, né? Esperaram pra fazer a revitalização desse tecido, mas realmente não deu. Ela pegou uma infecção. Ontem os meninos falaram que tinha até bicho, sabe, no pé dela, de tão feio que tava. Porque o tecido desvitaliza, né? E aí o antibiótico não consegue chegar. Então, realmente, ela teve que. Ela já tinha feito a amputação dos dedos. Porque realmente não tinha jeito, teve que amputar os dedos. E aí ficou naquela espera, né? De manter o pé, mas teve que tirar ali o pé dela também.
E sabe uma coisa interessante, gente, que eu não sabia? É que quando a gente amputa um membro, eu achei que era tipo resíduo biológico, sabe? Que era igual quando você tira um pedaço de intestino, alguma coisa assim. Você descarta no lixo próprio do hospital pra isso. Mas não, você tem que chamar uma funerária pra enterrar esse membro. Tipo, é responsabilidade da família chamar a funerária pra pegar o membro e enterrar. Eu achei muito interessante isso, eu não sabia. Depois dessa cirurgia, essa cirurgia demorou bastante, começou era umas 9 horas e acabou mais de meio-dia. E eu fiquei dentro dessa cirurgia o tempo todo, né? Eu não auxiliei hoje, porque tinha os internos lá, mas eu assisti. E aí, depois eu fui almoçar, almocei lá no hospital mesmo. E aí, depois do almoço, a gente tinha que se dividir também entre o pronto-socorro e o centro cirúrgico, né? Só que o pronto-socorro hoje estava muito tranquilo, apesar de ser feriado, que os médicos estavam achando que podia dar acidente, alguma coisa assim. Foi super tranquilo, eu não vi nenhum paciente ortopédico no pronto-socorro. Então eu acabei ficando andando pelo hospital e fui pra parte da pediatria. Eu conheci uma interna que estava lá na pediatria. E aí eu fiquei lá, assisti umas 3 consultas da pediatria, mas também tava bem tranquilo, sabe? E isso quando deu umas 2 horas, mais ou menos, eu resolvi voltar lá pra parte da ortopedia. Fiquei dando uma olhada ali no hospital, ver se tinha alguma coisa, se eu conhecia algum médico que tava na UTI, no pronto-socorro, normal, né? Pronto-socorro sem ser o ortopédico. Mas estava bem tranquilo. Aí eu voltei pro centro cirúrgico mesmo, eram umas 2h30, mais ou menos. E aí tava acabando uma cirurgia de tíbia, né? Na perna. E eu acompanhei assim, foi muito rápido, era coisa de 15 minutos, só pra fazer uma fixação no braço de uma senhora. Acho que ela caiu, eu não lembro direito a história dela, na verdade eu nem li a história dela. Mas foi muito rápido dela, sabe? Era só passar, tipo, uma cordinha aqui no punho dela e colocar na tipoia, foi muito rápido. E aí depois começou a cirurgia mais longa, que foi outra fratura de fêmur. Dessa vez era uma fratura subtrocantérica. E demorou, gente, demorou bastante. Essa cirurgia começou, era umas 4 e pouco e acabou mais de 7 da noite. Mas eu fiquei nessa cirurgia também, eu fiquei lá ajudando, porque assim, a maca, ela tava escorregando no sentido de que eles puxaram a paciente pra ponta da maca, sabe? E aí o peso dela tava meio que desbalanceando a maca, e eu tive que ficar segurando do lado de cá. Mas aí depois eu troquei de lugar com o interno e aí eu fiquei sabendo que tinha cirurgia na cirurgia geral. Aí, né, gente, eu louca da cirurgia geral, falei, não, vou ficar aqui dentro, não. Corri pra lá e fui assistir a cirurgia geral, que foi uma cirurgia de colostomia. Eles precisaram tirar um pedaço do intestino pra fora pra tipo colocar uma saída, abrir um buraco no intestino pra ter uma saída, porque o paciente ele tava com obstrução, ele não tava conseguindo ir no banheiro porque ele tinha um tumor. Então o tumor tampou, né, a saída ali e aí ele não tinha como esvaziar. E aí faz essa colostomia para poder esvaziar o intestino do paciente. Apesar que, né, tinha cocô no meio da cirurgia, eu achei muito interessante. Gente, o tempo todo que eu via aquele intestino, eu só pensava assim, eu quero pegar no intestino. Mas eu não peguei porque tinha 2 internos lá, né? Então, já tinha 2 médicos, mas 2 internos, eles não iam. Não, Denise, vem aqui. De maneira alguma. No começo, quando eu cheguei lá no plantão, eu fiquei um pouco chateada, sabe? Até achei que eu ia embora. Porque, assim, eu tenho uma filosofia interna muito, muito certa comigo, sabe? No sentido de que, independente da área que eu escolha, mesmo que seja a cirurgia, que é tido assim como uma área mais fria, eu não quero perder a minha sensibilidade humana com os pacientes, sabe? Eu não quero de maneira alguma esquecer que eles são pessoas, que eles têm sentimentos, que eles sabem, enfim, gente, o mínimo de humanidade, sabe? E aí, infelizmente, a gente se depara com muitos médicos que às vezes por essência deles, ou por tanto tempo lidar, né, com tantas coisas, esquecem, sabe? E eu ouvi cada coisa que me incomodou profundamente, sabe? E eu comecei a me sentir mal por estar rodeada por algumas pessoas assim. Médico falando que porque ele era de uma determinada especialidade, ele não sabia nem auscultar pulmão.
E, gente, isso é uma coisa absurda, velho. Tipo, você tem que saber cuidar da pessoa como um todo, né? Porque eu vou ser pediatra, que eu também não vou saber cuidar de adulto, sabe? Existe o básico que você tem que saber fazer, porque você, acima de uma especialidade, você é médico, você se propôs a isso. Eu levei esteto, né? Porque pra mim, esteto é um aparelho básico, só que na ortopedia não faz a ausculta de nada. E o que eu achei bem estranho, tipo, ok, mas sei lá, né? Seria interessante uma checagem rápida de sinais, mas eles não fazem. E aí, falaram pra mim assim, nem aparece com esse esteto aqui não, que você vai ser linchado. Enfim, coisas, né, que a gente é obrigado. Infelizmente, existe muito profissional assim, muito profissional mesmo. Outra coisa que eu fiquei passada foi quando a gente tava passando visita, sabe? E aí, falou assim pro médico, essa aqui é a da fratura de tal coisa. Eu fiquei, gente, não, ela não é a fratura de tal coisa. Essa pessoa tem um nome, ela tem um motivo, você tem que conversar com ela, se apresentar pra ela. Mas não, eles tratam unicamente como pessoas com ossos quebrados, sabe? E, tipo, claro que não é só na ortopedia, isso tem várias áreas, inclusive. Mas como era o que eu tava em contato hoje, eu fiquei assim meio pesada com isso, sabe? Porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ser o exemplo, sabe? Tratar a pessoa com humanidade, com dignidade, com respeito acima de tudo. Estou aqui, gente, morta de cansada. Minha perna, não. Eu acho que se eu sentei 20 minutos hoje foi muito. Então é esse o meu relato de hoje. Teve bastante coisa. E amanhã eu continuo este vídeo. Bom dia, gente. Então, já estamos na sexta-feira. Acabei de dar um belo de um espirro, por isso minha cara está assim. E então, agora eu vou estudar, vou mostrar pra vocês um pouquinho do processo e eu vou espirrar de novo. Ai. Eu tinha montado esse cronograma pra essa semana, acabou que eu não consegui começar essa semana. Porque eu tive a ideia de fazer a programação especial aqui no canal, o que me tirou bastante tempo, né, pra gravar e produzir os conteúdos. E outra porque eu dou aula particular, e aí essa semana apareceu muito aluno que eu não tava esperando, sabe? Teve dias que eu dei aula a tarde inteira, então realmente não consegui cumprir esse cronograma. Mas no final de semana passada eu já tinha começado a estudar, eu tinha estudado o primeiro conteúdo, na verdade começado, né, a anatomia da parede abdominal, só que ela é dividida em parede anterior e parede posterior, sabe? Eu tinha conseguido terminar tudo de parede anterior, que era muita coisa, e agora eu vou estudar a parede posterior e tentar, continuando até onde eu consigo pra não deixar tudo pra semana que vem, sabe? Aqui tá o que eu já consegui fazer de resumo. Eu estou fazendo digital agora, gente. Eu vou ensinar vocês como é que eu faço, mas esse foi até onde eu já consegui chegar aqui. Deu quantas páginas? 9 páginas de resumo. E eu coloquei bastante imagem, coloquei bastante coisinha, né? Porque anatomia é bastante imagem. O livro que eu estou usando é o Anatomia do Humor, né? O 7ª edição. Já existe a 8ª, mas eu não consegui achar pra baixar. E aí, essa é a parte que eu vou começar a estudar agora. O que eu tô fazendo? Como eu gosto muito de escrever, né? Eu tenho essa necessidade de escrever. Eu estou anotando no caderno mais ou menos o esquema, anotando os pontos importantes e até criando um rascunho do resumo. E aí depois eu venho e passo pra digital, né? Geralmente eu dou aí um intervalo, quando eu começo a ficar muito cansada de ler, eu vou digitar e aí depois eu volto a ler de novo. Gente, é só falar. Os meus alunos me mandaram mensagem. Eu fui meio-dia almoçar na casa da minha mãe e já recebi mensagem de 3 alunos para marcar aula. Então, estou começando a dar aula agora, quase 1h30 da tarde. E vou parar só às 7 horas da noite. Então, inclusive, esse vídeo vai dar uma atrasada para sair para vocês, porque eu ainda quero gravar um pedacinho mostrando os meus resumos, né, como eu faço eles no computador. Mas é isso. Então, gente, agora são 6h45, agora que eu acabei de dar aula, eu vou só mostrar pra vocês como eu faço os meus resumos, porque vocês querem muito ver isso e eu quero liberar esse vlog hoje ainda. Mas, então, vou mostrar aqui a tela do meu computador. Basicamente, eu já deixei aqui, esse é o resumo que eu já tô fazendo, né, aquele que eu mostrei, e aqui são moldes das matérias que eu vou estudar, mais ou menos. Esse molde, gente, uma amiga minha que me mandou, eu só personalizei os títulos, né,
com a letra que eu queria. Então ela já me mandou esse molde dividido assim no meio, com esse cabeçalho pronto, sabe? Eu só troquei o que tava escrito aqui, o que tava escrito aqui, coloquei a fonte que eu queria. Essa fonte aqui do título é essa aqui, a Dinda. E essa aqui que eu uso no texto essa aqui, é Typewriter Condensed. É essa aqui, ó, Typewriter Condensed Demi. Eu uso ela em caps lock, tá? Deixo tudo maiúsculo. Mas então, ela me mandou assim já prontinho, divididinho, sabe? Porque ela manja muito de Word e eu não sei fazer, tipo, essa divisão pra ficar assim. Então, ela me mandou pronto. E eu só uso assim, aí eu só modifiquei as fontes, aí eu vou colocando imagens conforme eu vou querendo. Vou abrir outro resumo aqui pra vocês verem. Eu vou colocando imagem de acordo com o que eu quero. Ó, aqui tem imagem e tal. Eu tiro print do PDF do livro e vou colocando. E essa coisinha amarela, gente, que eu deixo assim no título, né, na linha, é essa função aqui, ó, do baldezinho. Você coloca a cor e aí nessa linha que tá selecionada ele muda. Aí eu gosto de usar esse amarelinho aqui pra anatomia, né? Cada matéria eu coloquei uma cor. E é isso, gente. Eu só digito, aumento o tamanho da fonte, deixo em negrito. Isso é muito pessoal, sabe? Eu divido de acordo com a maneira que eu gosto do meu resumo. Tipo, aqui tá em negrito. E aqui eu deixo mais no meio e tal, coloco o centro, aqui é a imagem que eu tirei print do PDF do livro. Não tem muito segredo. Depois que eu comecei a postar no Instagram os meus resumos, né, fotos minhas fazendo, muita gente pediu pra eu disponibilizar. Eu tô pensando em alguma maneira de criar um drive, alguma coisa pra poder liberar os meus resumos pra vocês. Sim, não sei ainda como é que eu vou fazer isso, porque eu não entendo muito dessas coisas assim, gente. Tipo, basicamente de computador eu sei editar vídeo, o resto eu não sei mexer muito bem. Mas assim que eu tiver uma posição, que eu descobrir como é que eu vou fazer isso, eu aviso vocês aqui lá no Instagram, tá? Mas enfim, o vídeo foi esse, espero muito que vocês tenham gostado. Foi mais um vlog do hospital do que um estúdio vlog. Eu hoje realmente não consegui estudar tanto do que eu queria, como tinha imaginado, por conta dos meus alunos, que eu não achei que eu ia dar aula hoje. Acabou que os alunos me mandaram mensagem de última hora, pedindo aula, porque amanhã eles têm prova. Mas eu preciso disso, né, gente? É assim que eu me mantenho. E foi muito bom, estou muito grata por ter conseguido dar aula. E acabei só lendo, acho que metade daquela parte só sobre parede posterior do abdômen. Mas amanhã eu vou dar aula, amanhã tá certo, já que eu vou dar aula. Porém, eu acho que eu vou conseguir estudar mais do que hoje. Hoje à noite eu não vou estudar, porque a minha família chegou de viagem e estão lá na fazenda da minha avó. Então eu vou lá um pouquinho, é pertinho. E é isso, eu espero muito realmente vocês tenham gostado desse vlog, entendido como é que eu faço os meus resumos. Eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre isso, até mesmo quando eu aprender melhor, porque tem poucos dias que eu tô fazendo resumo digital, sabe? Mas por enquanto é isso mesmo. Se inscrevam aqui no canal, deem o like de vocês nesse vídeo, por favor, pra me ajudar. Me sigam lá no Instagram pra vocês acompanharem mais e até o próximo.